sociedade, né? E como alguns autores começam até a dizer, antecedem até a própria cultura. O próprio Johann Huizinga diz que o jogo antecede a própria cultura, né? Então eu acho que o jogo, ele não é o jogo do ponto de vista da atividade física, mas o jogo enquanto um fenômeno sócio-histórico-cultural que está aí presente, independente da educação física, independente do esporte, independente do lazer, que está na escola, que está fora da escola e que se apresenta como possibilidade de alguns usos esse termo de ludicidade, né? E na realidade a ludicidade ela é expressa no sentido mais amplo do que brincadeira, como alguns constituem chamar a própria ludicidade, né? Mas eu considero que a ludicidade também não é só a brincadeira. A ludicidade remete a um termo que eu vou usar aqui agora, que é a plenitude da alma, né? O jogo ele está expresso no homem em várias formas de manifestações, mas quando ele se constitui em ludens, né, ele se constitui enquanto plenitude da alma, ou seja, é uma expressão do homem elaborada no seu vivenciar, né, e que se constitui de algumas maneiras no brincar ou não, que pode estar presente na escola, fora da escola, pode estar presente no trabalho ou fora do trabalho, né, mas que foi reduzida a um mero termo de brincadeira, né? Esse termo está aí presente na sociedade como tudo é lúdico, tudo é maravilhoso, né? E a gente usa isso de forma meio sem uma expressão mais ampla. Então, ludicidade para mim remete ao que eu chamo de ânima, né? Que é a própria alma. Esse é um termo que eu considero assim, importante a gente levar em consideração de onde eu estou partindo para compreender os jogos, né? Uma outra questão que eu acho fundamental é o entendimento de esporte, né? O esporte ele tem vários, também eu considero um fenômeno sócio-histórico com característica dual, né? Há um dualismo presente na questão do esporte e em alguns momentos é manifestado como possibilidade de expressões institucionalizadas nas competições, nos espetáculos, né? Mas ela pode se constituir, o próprio esporte, em um fenômeno capaz de lidar com outras expressões que aí o próprio tema chama, que é cultura corporal, né? No vivenciar independente de uma regra, de um rendimento ou de um treinamento. Então o esporte ele tem duas características. Uma que é considerada do ponto de vista do rendimento, comparação e treinamento, e uma outra que é a essência da vivência corporal, independente de treinamento ou de comparação, que o ser humano pode utilizar para a sua vida num todo. Então eu acho que o esporte, e eu vou me ater à cultura corporal nessa expressão corporal, eu não vou chamar de cultura corporal, eu vou chamar de práticas corporais, né? Que é o esporte enquanto fenômeno vivido independente de comparação, de treinamento ou de qualquer coisa parecida, né? E quando a gente puxa isso, dizendo assim, olha, vamos ressignificar o esporte, vamos ressignificar a cultura corporal na escola pública, requer entender que escola pública a gente está falando, né? E de que maneira esse esporte está permeando a própria escola pública. Se a gente fizer uma análise de dados que levem ao que a escola pública é do que ela é hoje, ela está de certa forma sucateada, né? Depreciada do ponto de vista de valor, tanto do profissional que seja o técnico que trabalha na frente, do merendeiro, do próprio professor, no sentido mais amplo, não especificamente só o professor de educação física. Então há uma desqualificação, né? De certa forma o professor está aí e sem uma qualidade de trabalho atuando nesse espaço que é a escola. Escola, quando ela se remete a esse sentido de educação, ela vai para um campo de formação, que é o próprio currículo. Então a escola, do jeito que ela se apresenta hoje, é um currículo fragmentado, é um currículo que não atende mais aos anseios, eu vou tocar um pouco da juventude, ou juventudes, né? Porque não há uma única juventude, mas de diversas juventudes, e que a gente acaba perdendo
a forma ou o jeito de lidar com essa própria juventude. A escola ela acaba sendo, como ela sempre foi, né, mais um aparelho ideológico de dominação, mantendo uma ordem vigente e passando um processo de formação que não atende mais. Esse é o olhar de um educador querendo entender o que a escola não entende. Ou seja, a escola não consegue entender o que está dentro dela ou até fora dela, que são jovens e as crianças que estão presentes. A gente na escola ainda, eu tenho visitado alguns espaços, tenho 5 minutos, tá vendo? Eu pensei que eu ia falar meia, mas tudo bem, vou ser rápido nesses 5 minutos. Obrigado, Soraya, né? Na escola a gente tem hoje as práticas corporais da educação física, consideradas como ginástica, o próprio esporte, aí vem o atletismo, o voleibol, etc e tal, enquanto práticas corporais, a capoeira entra como nas danças, né? E o jogo entra com uma perspectiva. Isso é passado na escola como meramente a reprodução do jogo institucionalizado que está fora da escola, que é aquele jogo comparativo de rendimento, né? E do treinamento. Então a escola absorve pelo professor, ou pelo corpo docente, ou pelo corpo discente, porque vê lá fora esse esporte jogado, a mesma prática corporal que é institucionalizada. Aí se pergunta, o que fazer com esse jovem que não consegue alcançar, ou esse adolescente que não consegue fazer o treinamento, o rendimento, né? E a comparação? Vamos dar o gordinho, o mais baixo, o mais alto, né? A escola acaba começando a selecionar, seletivizar, e ela continua fazendo isso, né? A escola continua, por mais que eu fico assim até incrível. Uma coisa que eu discutia na década de 80, né, com os meus alunos, eu continuo ainda vendo isso no século XXI, que é a escola do mesmo jeito. É um exemplo que tem, eu vou só para fechar nos 5 minutos. O Marciano vem ao Brasil, faz uma pesquisa de campo e analisa tecnologia, informação, passa com seu disco voador, observa a escola, quadra, professor de educação física, está ele lá, ou então saltando mais alto e pulando. Aí ele pesquisa professor de educação física, professor de não sei o que, anota, viaja de novo para o seu planeta. 1000 anos depois ele volta para ver qual foi a evolução do lugar. E aí, tecnologia avançou, estamos já recebendo o sinal virtual digital, estamos fazendo a coisa, passa lá na quadra, professor de educação física, está lá o mesmo professor fazendo o mesmo movimento, do mesmo jeito. Ou seja, desculpe a brincadeira, eu falo com propriedade, porque eu sou da área, a prática pedagógica continua, exceção de alguns espaços, na grande maioria, vivenciada desta maneira. Ou seja, não há o que a gente está chamando de ressignificar o jogo e o esporte como possibilidade e limitações corporais, né? Onde o jovem possa expressar a sua forma, ou até ser ouvido que tipo de prática corporal ele gostaria de participar no processo de ensino-aprendizagem. Essa é uma grande questão que a gente precisa discutir. Ressignificar a cultura corporal na escola requer, antes de qualquer coisa, não é mudar a atividade, não. Eu acho que não é isso. É ressignificar o currículo. É reconhecer que o currículo ele não dá conta da forma como ele está sendo expressado no cotidiano das pessoas. Ressignificar a cultura corporal da escola, a cultura corporal da educação física e do esporte na escola pública nacional requer uma valorização profissional na forma de agir e de pensar a educação. Eu acho que independe da cultura corporal, né? Independe disso, requer uma política mais ampla, uma política pública efetiva para que a escola pública seja reconhecida com o valor devido que ela tem. Então, assim, eu acho que as práticas corporais são diversas, que podem ser expressas de diversas maneiras na escola. No entanto, a gente precisa parar com essa visão, tanto da comparação na educação física e da seleção do treinamento, como na nossa.